Boa noite! Como vão todos? Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Casa Gestão Legal. Ei, Isabela! Hoje nós temos a convidada Isabela Lapa, que vai falar para a gente um pouco sobre posicionamento digital, né, para advogados. Um assunto aí importantíssimo, que nós temos muita dificuldade. Então, hoje ela vai passar aí todas as dicas para a gente. Vou esperar aqui só uns minutinhos, vou colocar aqui o tema da nossa live. Isso aí. Pessoal entrando. Isso aí. Vamos chamar a Isabela. Olá, Ei, Isabela, tudo bem? tudo jóia e você? Tudo ótimo, boa noite. Boa noite. Finalmente, né? Verdade, tem um tempão que a gente está tentando marcar, né? Isso aí, Isabela, eu já acompanho ela aí nas redes sociais já tem um tempo. Já tinha aí feito meio que o convite, né, Isabela, para a gente fazer uma live, mas aí correria do dia a dia, né? A gente às vezes acaba aí priorizando uma coisa ou outra, mas eu falei, gente, não posso deixar de fazer a live com a Isabela de jeito nenhum, porque é uma pessoa que a gente admira muito, que eu gosto muito do seu posicionamento também, Isabela, como que você passa as coisas, de forma muito didática, muito transparente. Por ser uma colega também, né, de trabalho, sua formação também, né, direito. Sim. E aí eu acho que hoje a live vai ser assim maravilhosa, acho que vai agregar aí bastante valor para todos que estão nos assistindo. Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, falasse aí um pouco sobre você, sobre a sua carreira, o que que você vem apresentando aí hoje. Certo. Primeiro, obrigada pelo convite, fiquei super feliz. É muito interessante porque eu formei em Direito, não trabalho mais com Direito, mas sempre aparecem pessoas do Direito me procurando para falar sobre marketing, para as mentorias, para os cursos e tudo. E eu fico muito feliz de ver como que os advogados já estão com uma percepção melhor, né, sobre essa mudança de estratégia mesmo de comunicar o negócio, né? E então, assim, eu sou formada em Direito, atuei acho que quase 10 anos, trabalhei com administração pública, mas sempre tive perfis, né, no Instagram, blogs e tal, desde antes de existir Instagram. Na verdade, quando eu criei meu primeiro blog, ele era Blogspot, o que existia era Fotolog, então nem tinha Facebook. Então, sempre gostei do universo digital, que eu usava como um hobby, e depois eu fiz uma transição de carreira e hoje eu trabalho só com marketing. Aí eu já me especializei, já fiz cursos e tudo. E só trabalho com cursos e mentorias em marketing e comunicação digital. Bacana. Isabela, hoje nós vamos falar aí um pouco sobre o posicionamento digital para o advogado, né? A gente às vezes fala muito do que é proibido, né? Por causa do Estatuto de Ética da OAB, mas o advogado ele ainda tem um leque gigante, né, para poder se trabalhar aí hoje no meio digital. O que que você tem aí de novo para trazer para a gente? O que que você sugere aí para os advogados? Que hoje na pandemia a gente cada dia mais necessita, né, disso. E eu acho que é uma coisa que veio para ficar, mesmo pós-pandemia. Eu acho que a mídia está aí e todo mundo vai aproveitar em função disso. O que que você tem aí para nos dizer?
Eu acho que é o seguinte, olha, é uma coisa que eu penso muito, Carmélia, e muito antes da pandemia. Porque a verdade é o seguinte, a internet já faz parte da nossa vida há muito tempo, né? A gente hoje tem 500 milhões de pessoas fazendo story por dia. O brasileiro fica 3 horas e meia na rede social, né? E ela já é o segundo maior motivador e potencializador de decisões de compra. Então, na verdade, não tem como fugir. É o melhor lugar para você comunicar o seu negócio. Mas a gente vem de uma época, né, que a gente se acostumou com revista impressa, jornal, matéria na TV, rádio e tudo. Só que o que a gente não percebe é que nessa época existiam outras pessoas cuidando da nossa comunicação. A gente era um meio, né, para sair numa reportagem, para dar uma entrevista, ou a gente pagava um anúncio, então a gente saía naquela matéria e tudo. Hoje, o que a mídia social permite é a gente criar o nosso próprio conteúdo, a gente definir a nossa marca pessoal, a gente definir como a gente quer ser visto. E isso é para todo mundo. Por quê? O Estatuto da OAB ele pode proibir algumas formas de divulgação do trabalho. Porém, ele não impede de você compartilhar conteúdo, né? Inclusive, é papel do advogado informar a sociedade. Então, se você usa o Instagram de maneira estratégica, criando conteúdo que agrega valor para sua audiência, você não infringe o Estatuto da OAB. Você tem toda a autonomia e liberdade, inclusive é recomendado que, como uma pessoa que conhece a legislação, você comunique essa legislação de forma correta e ética para o maior número de pessoas. Então, assim, eu acho que não tem mais opção de não existir no ambiente digital. Porque uma coisa que eu falo sempre para os meus amigos advogados é assim, ó. Não adianta, você já fez X mestrados, 500 doutorados, tem todos os títulos do mundo e tem uma placa na porta do seu escritório. Quem sabe de todo o resto? Ninguém. Então, não adianta você. Hoje a gente está num mundo de múltiplas potências. A gente precisa saber várias coisas. Então, claro, tem que capacitar cada vez mais como advogado para atuar na área, óbvio, né? Mas a gente precisa dominar outros saberes. E um dos saberes é esse, de ter capacidade de comunicar para o mundo o que a gente domina. Porque só uma placa não representa mais um mundo tão concorrido, né? E o posicionamento, que no caso é exatamente o tema da live, é isso, é você entender o que você faz, como você faz, para quem você faz. Então, assim, qual que é o seu público? Qual que é a área do seu escritório? Qual que é a sua especialidade? Né? E qual que é o seu grande diferencial? E se posicionar como profissional em cima desse grande diferencial. Porque a formulinha básica do posicionamento é diferenciação mais segmentação. Então, primeiro você escolhe como você vai se diferenciar, você define isso, e a partir daí você segmenta um público. E constrói com conteúdo, com uma boa apresentação, com uma boa estratégia, constrói uma autoridade no ambiente digital. Né? Então, assim, por isso também que não adianta vir para o ambiente digital desconhecendo a técnica jurídica, porque senão você não vai construir autoridade. Porém, você precisa conhecer a técnica jurídica e encontrar uma estratégia de mostrar isso. Porque quanto mais você entrega, mais você agrega valor e mais as pessoas percebem que você é um profissional diferenciado. Isso aí. Eu que sou das antigas, né, Isabela? Eu não gosto de confessar a minha idade, não, mas o pessoal já sabe que eu sou mais das antigas. Antigamente a gente tinha muito por indicação, né? O nosso marketing muito era por indicação. Hoje a gente continua tendo muito, né, indicação, mas não é o suficiente, porque o número de profissionais que hoje tem no mercado é muito grande, né? Então, assim, você já não faz a captação de clientes da mesma forma que você fazia antes. E aí a gente faz muito uma analogia, né, do indicação, que é aquele profissional que já tinha te contratado, que te indica, né, te recomendando ali, e o meio digital, que você indiretamente é recomendado pelas mídias, pelo que você de fato é, né? E uma coisa que você falou muito importante, que as pessoas às vezes não levam em consideração, é o seguinte: o seu conteúdo técnico não deve ser deixado para trás, né? Porque você é reconhecido
pela aquela propriedade que você tem em passar aquele assunto. Não é só lero-lero, porque eu tenho visto muito lero-lero, sabe, Isabela? Aquelas pessoas que vêm, delongam, falam e tal, mas no frigir dos ovos não agregou nada, não falou nada, entendeu? Eu falo, lero-lero, não tolero. Então, assim, a pessoa ela tem que passar muita propriedade com relação ao que ela está vendendo, né? Sim. Que antigamente era vendido pela indicação, né? Na verdade, o que eu falo sempre que é o seguinte, o que a mídia social faz é o boca a boca em larga escala. Porque é a mesma coisa. Por exemplo, se você segue minha página e gosta do meu conteúdo, tem uma possibilidade de um dia você estar sentado num lugar e as pessoas falarem assim, nossa, estou precisando de aprender mais sobre marketing. E se você me vê como uma autoridade, na hora você fala, nossa, tem uma moça que eu sigo. Então, isso funciona do mesmo jeito que funcionava antes. A diferença é que aqui a gente comunica muito mais rápido para uma quantidade de pessoas muito maior. E já tem pesquisas que indicam que cada pessoa que sabe sobre você no ambiente digital fala de você para 10. Então, um grande erro dos profissionais, né, quando mudam para a internet, é que eles pensam assim, eu preciso esperar ter seguidor para produzir conteúdo. Só que conteúdo define audiência. Então, você precisa produzir conteúdo para essa audiência chegar. E aí eu brinco muito que é assim, ó, que mania megalomaníaca que é essa? Você tem capacidade de atender 300 pessoas por dia? Não tem. Então, pensa comigo. Se 10 pessoas sabem de você, como é que é? Se 30 pessoas seguem você e 30 falam de você para 10, são 300. Então, por que você está esperando ter 8 mil seguidores, 10 mil seguidores para produzir conteúdo? Produza conteúdo, agregue valor para quem está ali. E isso que você falou é muito interessante, e isso é o ponto central do posicionamento. É você entender a narrativa da sua vida, do seu processo de aprendizado, do que te diferencia no mundo, e isso às vezes começa lá atrás. Não começa só no conteúdo técnico que a gente tem. Isso não, isso sempre começa lá atrás. Porque aí você vai produzir um conteúdo autêntico. E vai sair dessa dica que tem no Wikipedia, que a pessoa sai do seu Instagram, entra no Wikipedia e acha. E aí eu brinco que em terra de copia e cola, quem produz conteúdo é rei. Então, o que é isso? É você fazer algo que de fato agregue. De fato faça a pessoa pensar. E aí, tem uma pessoa perguntando uma coisa que eu adoro, né? Que é como montar uma linha editorial para quem trabalha com mais de uma área. Ô Carolina, eu tenho até uma live salva no meu perfil. O título é Conteúdo Profissional versus Pessoal. Mas o assunto é linha editorial. Porque a grande questão é que quando a gente pensa no ambiente digital, é assim, ó. Pessoas gostam de pessoas. E o que conecta aqui nesse espaço são as pessoas. E aí, a gente tem que ter sempre linhas editoriais paralelas. Então, por exemplo, além de falar de marketing, eu gosto de quê? Eu gosto de viajar. Eu gosto de gastronomia. Eu gosto de literatura. Então, viagens, gastronomia e literatura são linhas editoriais paralelas do meu conteúdo. Eu não sou só uma profissional de marketing, como um advogado não é só advogado. Então, a gente tem que se portar como uma pessoa. Eu brinco que o Instagram não é espaço CNPJ. Você coloca o seu CNPJ aqui, mas você vem para cá como uma pessoa. E aí, você vai trabalhar todas essas linhas editoriais paralelas. E pensando nisso, a compreensão de que você atua em várias áreas do direito, então você tem linhas editoriais paralelas, já é errada. A sua linha editorial é única, a advocacia. Linha editorial paralela são coisas da sua vida que vão compor o seu conteúdo. Agora, como trabalhar, né, as suas múltiplas áreas de atuação jurídica dentro do seu conteúdo? Uma coisa que tem que ficar muito clara é quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E a gente só constrói autoridade definindo um nicho. Porque não tem como ser autoridade em penal, em civil, em tributário, em administrativo, em consumidor. Então, talvez esse seja um dos grandes problemas também da carreira jurídica hoje. Porque como é muito difícil, como tem muita concorrência, a gente forma, a vida real bate na porta e aí a gente trabalha com tudo. Então, o ponto central é você definir o nicho. Tem que existir. E esse nicho vai ser o seu principal conteúdo. Então, se esse nicho é família, você vai falar 80% do tempo de família.
E na sua biografia vai estar escrito especializada em direito de família, apenas. Não te impede de eventualmente trazer um outro conteúdo. Porque a regra é dividir o conteúdo no 80-20. Então, você vai pegar 20% do tempo ali e vai falar de outra coisa. Preferencialmente no story. Aí é aquela coisa, eu sou especialista nisso, mas eu posso dar um pitaco. E aí, quando você passa a ser vista como uma autoridade no que você é especialista, o pitaco é suficiente para a pessoa te procurar em outras áreas. O nicho, ele não afasta, ele aproxima. Porque, olha só, eu não trabalho com site, nem e-commerce. Então, eu nunca falei a palavra faço site no meu Instagram. Não tem uma semana que passa sem a pessoa chegar e falar assim, Isa, você faz site? Ai, porque eu confio tanto no que você faz, eu queria que fosse você. Então, você precisa ser vista como uma autoridade em uma coisa só. E as pessoas vão querer você para as outras. E aí, eu dou pitaco, entendeu? Eu também entendo um pouco por exemplo, mídia impressa. Então, de vez em quando, eu chego aqui e dou uns pitacos. Gente, se você for dar uma entrevista para o jornal e tal, se for montar um release de assessoria de imprensa, eu vou lá e dou uns pitacos, porque eu tenho uma pós em jornalismo que me permite esse pitaco. Mas eu não preciso vender isso. Só que direto tem gente que às vezes quer ter uma assessoria de imprensa e me procura para montar o tal do release. Então, a gente precisa saber escolher, infelizmente. A regra de tudo é quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Então, linha editorial do advogado é qual é o seu nicho? É um. Senão você vai ser só mais um. Porque você não vai se diferenciar aqui no digital, né? A Isabela, bacana demais. Eu já conversei com várias pessoas da área de marketing. Você é a primeira pessoa que está se posicionando verdadeiramente, tipo assim, que o escritório, principalmente os jovens recém-formados aí, o pessoal que está entrando no mercado, que normalmente eles são generalistas, né? Atuam em todas as áreas, porque a gente tem que dar tiro aí para tudo quanto é lado. E a gente forma clínico geral, a gente forma aí atuando em todas as áreas, a gente tem que se especializar depois numa área, mas normalmente o profissional da área de marketing, ele não coloca esse posicionamento que você está falando, e que a gente sabe que é necessário, que a gente tem que se especializar numa área, focar no nicho dessa área, e é exatamente, aí se precisar de outras áreas, ele com certeza te vendo aí como referência, ele vai te perguntar, igual você falou, Isabela, você faz isso e faz aquilo, né? Eu estou vendo aqui o pessoal que está entrando, comentando, Isabela, eu tenho duas amigas, super amigas, que falou assim, você vai fazer live com a Isabela, você tem que mandar um beijo, um abraço para ela. Uma é a Neide, do Chagas e Chagas, que é encantada com você, falou, a Isabela é demais, E a outra é a Laura. Maravilhosa. A Laura da Arquigest, minha paixão, que é minha amiguíssima. Pois é, e ela que, inclusive, me chamou a atenção, ela falou comigo que você tem, me parece que 3 perfis, né, no Instagram, agora que você estava comentando aí sobre a questão de, que você gosta também de viagem, né, de culinária e tal, eu sei que você também tem outros 2 canais, depois você poderia falar um pouquinho deles também aí pra gente, tá? Sei que não é o tema da live, mas eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar. Não, mas na verdade faz sentido até falar, porque é o seguinte, o que acontece? Eu tenho um perfil de literatura, que chama Universo dos Leitores, e um perfil sobre Minas, que é gastronomia, turismo e cultura em Minas, que chama Coisas de Mineiro. Então, quando eu pensei que eu ia ensinar marketing, fui pensar exatamente na pergunta da Camila, quais eram as minhas linhas editoriais paralelas? Eu pensei, tem que ser livro e tem que ser gastronomia e turismo, porque eu viajo muito, a pandemia não está deixando, mas eu viajo muito em Minas pelo outro trabalho. E ele não deixou de existir. Então, eu não teria como excluir esse paralelo daqui. Então, o que eu fiz? Eu não ia inventar outras coisas. Eu trouxe isso como uma parte do meu conteúdo. Porque o que é a linha editorial paralela? Nada mais é do que aquilo que você recebe pergunta todo dia. Sabe aquela pessoa que ela é especialista em direito tributário? Aí ela sabe tudo de tributário, mas se ela não estiver trabalhando, você liga para ela e fala assim, aqui, me dá uma dica daquela receita que você faz sábado? Aí o fulano vira e fala, o que você cozinhou domingo? Me ensina?
O que você é perguntado o tempo inteiro, mas não é o seu trabalho, é a sua linha editorial paralela. É aquilo que você é bom, mas você não vende. Então, as pessoas pensam que trazer proximidade e humanização para a rede social é contar a vida. E não é. É escolher pontos que marcam a sua personalidade e colocá-lo para humanizar. E um problema na área do direito que eu vejo é que a gente é muito acostumado com algumas formalidades excessivas. E veja, não estou desmerecendo nenhuma dessas formalidades, não é isso. Quem sou eu para? Mas assim, a gente às vezes vem de um universo de formalidades excessivas que fazem com que a gente pense que a gente tem que chegar aqui e ser chamado de doutor, ou que a gente tem que chegar aqui e só gravar vídeo vestida como advogada, tem que usar termos jurídicos na legenda. Só que a construção de autoridade no ambiente digital ela é totalmente diferente. Ela vem da simplicidade, de você levar uma mensagem clara, porque o seu público-alvo é leigo. Ele é leigo. Então, por exemplo, eu não posso postar assim, qual que é o ROI da sua campanha no meu feed. Quem não é de marketing não sabe o que é ROI. Então, o que adianta um advogado ir lá e colocar um tanto de termo técnico acreditando que isso constrói autoridade? O nosso papel é ser tão bom, mas a gente é tão bom que a gente consegue passar o que a gente sabe de um modo que o outro entenda. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu aprendi na faculdade de Direito com o professor que eu tive, Marçal, que ele falava assim, ó, juridiquês só prova que você não é bom. Quem é bom sabe explicar tudo o que sabe com humildade para o outro entender. Então, é isso que o advogado tem que fazer aqui na rede social. Falar com palavras simples, escrever com palavras simples, ser alguém comum nos stories e não gerar o distanciamento. Por quê? Às vezes você cria um distanciamento tão grande que o cliente não tem coragem de perguntar quanto é sua consultoria. Porque ele não. Ele ruim, pensa assim, ele pensa assim, nossa, não posso nem passar na porta daquele escritório. Né? Então, você precisa entender que nem fala tão importante. Exato. E assim, você precisa entender que você é uma pessoa e que você não é superior ao outro. Quebrar essa barreira, porque você não precisa se impor para ser bom. Né? Na verdade, eu falo que autoridade você não fala. Autoridade é percebido. Você pode falar assim, eu tenho uma especialização em, eu sou mestre em, eu sou doutor em. E daí? O outro também pode ser. Então, como que você é uma autoridade? Quando eu tô aqui em casa, olho para você e penso, não, ela deve ser muito boa. Então, isso é percebido, não posso impor. Né? Então, quanto melhor eu crio um conteúdo, quanto mais eu sou simples, quanto mais eu sou claro, prático e mostro que eu quero realmente ajudar alguém, transformar alguma coisa na vida dessa pessoa, mais autoridade eu viro na mente dela, porque eu me torno útil. Né? Sei. A casa, Isabela, a Casa de Gestão Legal, a gente é especialista em gestão legal e implantação e melhoria de controladoria jurídica, né? Que é o nosso carro-chefe. E aí, várias vezes eu sou procurada para recrutamento. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou se a gente faz recrutamento. Não, gente. Me perdi a palavra, mas tipo assim, recolocação no mercado. Uhum. Aí eu falei que não era a área da gente. E sempre assim, voltado na área de controladoria jurídica. A gente tem também um grupo de WhatsApp de controladoria jurídica, onde a gente discute muito essas questões, tanto de gestão legal quanto de controladoria jurídica, e lá a gente divulga muitas vagas relacionadas a essa área. E aí muitas pessoas me procuram com indicação de advogado civil, trabalhista, né? Por quê? Porque sabe que é advogado, sabe que não é a minha área, né? Eu não sou referência nisso, mas eu sou advogada, estou em contato com outros advogados, né? Então, eles sempre estão me procurando também com relação a Carmela, tá, que eu estou com vaga de advogado pleno, estou com advogada disso. Então, eu estou tentando colocar dentro do que você falou, não sei nem se o exemplo é o correto, mas eu acho que seria mais ou menos isso, né? Não é a área da casa, a casa a gente faz
implantação e melhoria de controladoria jurídica. Mas a gente tem um nicho muito grande ali de indicações, né, de sugestões aí, tanto em outras áreas também do direito, pela minha formação e pela minha experiência, convivência aí com outras pessoas também. Sim, é exatamente isso, porque você se posicionou. E posicionar é saber falar não. Imagina, se você vir e fala assim, eu vou ter uma empresa, eu vou fazer essa controladoria dessa empresa, eu vou fazer isso, mas eu também vou advogar. Eu também faço isso, eu também faço aquilo. Você não se posicionou em nada, porque você faz tudo. Então, aí você vai falar, aí ninguém vai te ver como uma autoridade de nada. Eu acho que aquela moça ali faz aquilo também. Entendeu? E a gente tem que trabalhar para você ouvir falar assim. Por exemplo, ninguém fala, como é que chama? Esponja de aço. Todo mundo fala bombril. Eu gosto As desse marcas, né? exemplo porque é o seguinte, ela é tão posicionada que ela virou produto. Então, ainda que você compre o concorrente, você está falando dela. Entende? Em Minas, em BH, né, é Araújo. A gente não vai na farmácia, a gente vai na Araújo. Mesmo se a gente estiver indo na Droga Raia. Então, posicionamento é isso. Então, você precisa ser lembrado imediatamente. Então, a pessoa virar e falar assim, eu preciso de alguém que trabalha com controladoria. É ela. E a pessoa não pode pensar. Agora, se você trabalha com tudo, por quê? Porque preço é objetivo, é número. Valor é subjetivo, é percepção. Então, o advogado, ele não quer mais cobrar R$ 100. Não faz o menor sentido, R$ 1.000 numa ação. Só que enquanto ele faz tudo, ele é só mais um. Então, se ele falar mais de R$ 1.000, vai ser caro. Agora, quando você vira e fala assim, nossa, eu preciso resolver uma questão imobiliária, e você tem um nome que é o primeiro que aparece na sua cabeça, não, você talvez não vai associar se a pessoa falar R$ 30.000. Porque 40, enfim, de acordo com a demanda. Porque você tem uma percepção de valor agregado. E valor é subjetivo. E você constrói a partir desse posicionamento. Então, assim, eu falo que a grande questão do posicionamento é que no início ele dói. Porque no início a gente tem que falar muito não. Porém, ele é libertador, porque ele tira a gente dessa guerra do preço. Né? A gente começa a ser lembrado por uma coisa só. Eu sigo uma nutricionista que a consulta dela é R$ 2.500. É mais cara que a consulta de muito médico. E ela tem a agenda fechada desde 2018. Então, por quê? Porque ela só bateu em uma tecla, desde que o Instagram existe. Não existe nada da nutrição sem ser low carb. Então, quando você pensa, eu quero fazer low carb, não tem outro nome que vai passar na sua cabeça antes do dela. Então, é uma percepção de valor agregado. E isso acontece em todas as áreas. Então, por isso que o posicionamento, ele começa com o não. Né? E não tem problema em você ter um posicionamento e fazer um reposicionamento. Se depois você perceber que é até mais fácil. Então, eu falo que primeiro você exclui para depois você incluir. Então, primeiro seja muito percebido em uma coisa. E aí começa a incluir. Então, uma coisa que é interessante é, por exemplo, marca pessoal, quando a gente pensa em advogado, a gente pensa em profissional, né? Muito mais do que em escritório. Então, se a gente for pensar que cada profissional de um escritório, ele tem uma marca pessoal, e aí a construção do escritório foi em cima dessa marca, por que cada sócio não fala de uma área? É muito mais inteligente. Então, beleza, no meu feed eu só vou falar de consumidor, você só vai falar de tributário, você só vai falar de... Independente de onde vier, veio para o mesmo escritório. Né? Não só tem quem pague... Vai relacionando a pessoa, né? Não só tem quem pague, igual eu tô vendo a Avalon falar, como esgota em 1 hora, quando abre. E a pessoa viaja para ir. Entende? Isso não foi um trabalho de 1 mês. A gente também não pode ser romântico, é lógico. São 6, 7, 8 anos de trabalho árduo. Mas é construído a partir de um posicionamento. Né? Porque quem continua falando para todo mundo, continua não falando para ninguém. É isso aí. É muito difícil no começo, né? Mas a gente tem que se posicionar. Só se posicionando aí é que eu acho que a pessoa vai, de fato, conquistar o espaço dela, né? Dentro do mercado que hoje é tão saturado, né? Tão aí com tantos profissionais. Sim. E assim, eu acho que tem uma coisa que pode ser delírio, mas é uma coisa que eu acredito muito. Eu falo assim, o mercado está saturado de advogado. Só que o mercado está saturado em todas as áreas, se a gente for pensar. Tudo bem, o mercado está saturado, então pensa rápido.
Você tem 3 minutos para me dar 5 nomes bons. Você não acha? Então, tá saturado de todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí, quando a gente pensa assim, não é difícil se diferenciar. Quando a gente pensa, por exemplo, por exemplo, eu tenho aqui 10 mil seguidores. Eu faço live domingo, entram 80 pessoas, 50 pessoas, num conteúdo que é de graça. Olha quantas pessoas tem na live que a gente está fazendo agora, num conteúdo que é de graça. Então, na verdade, tem muita gente querendo o resultado e pouca gente percorrendo o caminho. Então, não é tão difícil se você tiver foco e dedicação. Não é mágico, não tem atalho, mas, assim, não é impossível. Então, quantas pessoas formam? Por exemplo, na minha sala, formaram 40 advogados. Eu conto no dedo quantos estão advogando hoje. E, se eu não me engano, eu e mais um não estamos advogando por uma meia opção. A maioria nunca conseguiu ingressar no mercado de trabalho. Entende? Então, é complicado, né? A gente tem que se diferenciar. E por que não entra no mercado de trabalho? Porque está buscando, às vezes, porque é difícil, porque não estou falando que é fácil, nem desmerecendo as questões várias, não. Mas muitas vezes a pessoa também não está com a disposição das 24 horas de trabalho, das noites em claro, de aprender outras coisas. Então, a gente tem que entender que hoje a gente tem que ser múltiplo em qualquer área, em qualquer coisa que a gente fizer. Né? E o advogado, ele tem uma vantagem que, assim, poucos advogados entenderam essa importância da rede social da maneira certa ainda. Sabe? Então, ou é um cara muito grande, uma grande advogada, um grande advogado, que aí ele tem muito nome, e na hora que ele abre a página, ele explode. Ou são muitas pessoas fazendo copia e cola. Entendeu? E é exatamente por isso que às vezes são originais, né? Sim, e às vezes a pessoa tem alguns problemas, por exemplo, ela não entendeu a autenticidade do conteúdo, então ela fica insistindo no copia e cola, ou ela não entendeu que o papel da rede social é construir relacionamentos e não anúncios, então ela só fala das áreas que ela atua, ou então ela acha que se ela for simples e aparecer sem toda a sofisticação que o direito exige, ninguém vai pôr credibilidade no que ela fala e aí ela não se aproxima de ninguém. Então, são erros que podem ser desconstruídos, né? Que precisam ser desconstruídos nesse posicionamento. Eu ouço muito também, Isabela, as pessoas comentando o seguinte: às vezes é complicado você fazer as duas coisas. Você atuar, né, na parte técnica e ainda ter que ficar pensando nisso, no conteúdo, na questão, né, do marketing, da publicidade, produzir o conteúdo também do marketing. É difícil, às vezes, você dividir ali entre realizar o trabalho de fato, o advogar, e ser o gestor do seu negócio, né? E empreender ali o seu negócio. A gente tem essa dificuldade mesmo. E é difícil também achar um profissional nessa área que ajude efetivamente os escritórios. Eu te falo não só de escritório, até mesmo na minha empresa. Hoje é difícil você achar empresas que façam esse tipo de serviço para você. Aí vai na minha opinião, se você compartilha comigo também. Por que eu acho difícil encontrar empresas que fazem esse tipo de trabalho para você? Porque eu acho que é um serviço tão pessoal, conhecer do seu negócio, conhecer do que você é bom, que a outra pessoa acaba não conseguindo transmitir para o seu público aquilo que você queria. Assim, nossa, gente, eu sou muito exigente, mas não é que eu sou muito exigente, fica difícil da outra pessoa, que não está sentada no meu lugar, que compartilha as coisas que eu compartilho, que estuda o que eu estudo, que tem a prática que eu tenho, passar isso nas redes sociais. Então, eu observo que os escritórios, os advogados, têm essa dificuldade também de atuar na parte técnica e nessa parte também de captação de clientes nas redes sociais. E não tem como contratar uma pessoa que exerce serviço para você. Eu penso exatamente igual, mas aí eu vou te dar, vou falar para quem está aqui na live algumas dicas. Ajuda a gente aí. A grande questão é a seguinte: contratar uma agência de marketing não é uma saída ruim. Eu jamais falaria ao contrário disso.
Mas a questão é qual agência e qual o alinhamento entre o seu desejo e o trabalho da agência. Porque, infelizmente, a gente vive num período em que o profissional social media, o profissional que faz isso é chamado de social media, ele não é valorizado. Ele é conhecido como o rapaz que posta na rede social alguns banners. Então, as pessoas querem pagar R$ 500. Então, essa pessoa vai ter uma função, fazer 3 banners e postar. Se você só pode pagar essa agência, não faz sentido. Só que aí, para você ter uma agência que vai vestir a camisa da sua empresa e vai fazer com que você se posicione de uma maneira totalmente diferente, você vai pagar 6, 7 mil por mês. Então, é uma outra coisa. Só que ainda que você pague essa agência 6, 7 mil por mês, ela vai te dar orientações. Por quê? Ela vai produzir o seu conteúdo do feed, ela pode te ajudar a gravar os vídeos. Mas se o Instagram exige pessoalidade, sem você, sem o seu rosto, sem a sua carinha falando lá com todo mundo, com todos os seus tiques nervosos, todos os seus defeitos, porque você é alguém, não vai pra frente. Então você vai fazer um trabalho em conjunto. Então, por exemplo, por que hoje eu percebo um aumento muito grande na busca de mentoria? Porque é isso. O que a gente faz na mentoria? A gente te ensina tudo para você fazer depois. Porque sai muito mais barato do que você pagar esse bom profissional aí por mês. Agora, independente de fazer mentoria, independente de ter uma agência, independente de fazer sozinho e correr atrás e batalhar para melhorar todo dia. Você tem que ter 2 coisas em mente. Primeiro, o Instagram, ele não é uma opção. Ele não é algo que você usa quando você está à toa. Ele é o seu trabalho. Por quê? Você, às vezes, está tendo muito conhecimento técnico e pouca oportunidade de usar. Porque você não está escalando. Então, você está batendo na mesma coisa e não tendo ninguém sabendo disso. Segundo, um post no feed por dia e alguns stories, entendendo como que funcionam os stories, porque quando você entende o que é o story, ele é parte da sua vida. Então, é muito rápido produzir. Você não precisa sentar e pensar um roteiro. Ele é uma coisa totalmente dinâmica. E um post por dia no feed, se você tiver dedicação, no início você vai gastar 40 minutos para fazer. Com o tempo, você vai gastar 5. Hoje eu faço 2 posts, tem semana que eu posto 2 vezes por dia. Se eu for realmente planejar o conteúdo, eu gasto 1h30 para fazer 2 posts por dia para 7 dias. Por quê? Porque tem tempos que eu treino isso. Os primeiros eu demorava 40 minutos para escrever a legenda. Então, a gente tem que treinar. E aí, qual que é a estratégia que eu dou? Você não tem todos os dias da semana? Não. E às vezes, você de fato ainda precisa intensificar muito o seu estudo na parte técnica, porque as 2 coisas têm que andar juntas. Então, é um dia, uma manhã. Olha, toda segunda de manhã eu vou escrever os meus posts no feed. São 5, é 1 por dia. Legenda curta, porque se a legenda for muito grande, enquanto você ainda não é tão percebido como uma autoridade, as pessoas não vão ler. Então, é um processo, né, de estratégia mesmo. Então, gente, é uma manhã, 4 horas. Você não tem de 8 a meio-dia, um dia na semana. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no direito ainda, eu trabalhava em prefeitura e produzia conteúdo já, na época no Coisa de Mineiro só. Eu fazia todos os posts do Coisa de Mineiro no domingo, porque era o dia que dava. Então é o que eu falo, você tem que estar disposto. Você está disposto? Porque aí você vai tirar domingo à tarde, não é para assistir Faustão. Domingo, você vai escrever os seus posts. Por isso que a minha live, eu brinco que a minha live aulão é domingo. Que é assim, ó, é para quem está disposto. Então é sem preguiça que aprender é melhor que ver Faustão. E ninguém tem desculpa, porque muito pouco provável de alguém estar trabalhando. Né? Então, domingo, aí beleza. Ai, mas aí como é que eu vou fazer com o post? Tem várias opções. Você pode pegar o post, igual eu faço, enviar o WhatsApp para você com as legendas e durante a semana só colar. 1 minuto você faz isso. Ou você pode contratar um sistema que chama MLabs, que custa R$ 12 por mês e você pode programar todos os seus posts do ano inteiro por R$ 12 por mês. E ele vai colocar tudo certinho no melhor horário. Se você não quiser pagar os R$ 12, o próprio Facebook, eu prefiro esse pago do que o do próprio Facebook. Mas o próprio Facebook tem um sistema, um site, que chama Estúdio Criativo do Facebook. Então, você entra lá, pega sua arte, seu desenho, sua foto,
sua legenda, coloca lá, eu quero que saia ano que vem, 18 horas nesse dia. Ele faz tudo sozinho. Então, se você tiver planejamento, você não precisa nem de 5 minutos por dia para fazer o post do feed. Agora, para você Uhum. escalar o negócio, construir autoridade, aí o story é todo dia, né? Só que quando você entende, gente, o story é parte da minha vida. Eu tô tomando um café, é conteúdo. Eu tô fazendo uma reunião com o cliente, é conteúdo. Eu tô estudando uma coisa nova, é conteúdo. Eu tô lendo uma jurisprudência, é conteúdo. Eu fui ao fórum, é conteúdo. Entende? Então, tudo é conteúdo. Você gasta o vídeo é 15 segundos. Aí, se você falar assim, todo dia eu vou dar uma dica rápida no story. Se você gravar um vídeo de 3 minutos por dia, isso já dão 9 stories. É, Então, muita coisa. né? Aí, beleza. Se você planejou no sábado, o que eu faço é muito isso. Eu planejo no domingo, e aí eu já escrevo assim, essa semana eu vou falar de, por exemplo, engajamento, número de posts, etc. Ao longo da semana, na hora que dá tempo, eu falo daquilo. Porque é natural, não preciso me arrumar, não preciso passar maquiagem. E não é porque eu não sou advogada, é porque ninguém precisa. A naturalidade vende, a vulnerabilidade vende e conecta. Então é uma coisa assim, no início, gente, é um parto. No início você vai gastar 1h30 para gravar 4 stories. Mas depois você não gasta 2 minutos. Então é um pouquinho de boa vontade para começar. Eu lembro meus primeiros vídeos, eu gravava assim, 15, 18, 20, para salvar um. Hoje no quinto já sai um bom. Daqui 3 meses você me conta. Vou praticar mais. Deixa eu ver aqui o nosso tempo, como é que tá. Tá tranquilo ainda, porque às vezes o assunto é tão bacana e tal que a gente vai falando, aí quando a vez começa a contagem regressiva ali, eu fico É verdade. doidinha. E quando dá a contagem regressiva agora, ele tá travando. Às vezes ele não deixa salvar. Não sei por quê. Ah, é? Uai, então não vamos deixar, não. É, Isabela, então, para a gente finalizar aqui, você deu várias dicas aqui pro pessoal, né? Inclusive até ferramentas aqui para quem quiser utilizar aí para já poder fazer os seus posts, agendar ali questão do horário. No final, eu vou até pegar com você e posto também no nosso stories, depois quem tiver interesse de saber a ferramenta, né? Uhum. É, Você hoje trabalha com mentoria, Isabela? Você faz mentoria? Como é que funciona? Fala um pouco do seu trabalho aí para gente, para quem tem interesse em te contratar. Eu tenho um curso, né, sobre Instagram, que é um curso completo para usar o Instagram. Esse curso, ele não fica aberto. Então, hoje ele está fechado, ele vai reabrir em outubro. Eu defini a data hoje, eu não lembro ela de cabeça, não. Mas primeira semana de outubro, assim, primeira quinzena de outubro. E eu tenho as mentorias. As mentorias são individuais e nas mentorias eu traço com a pessoa todo o plano estratégico do negócio dela. Então, aí muita gente pergunta, qual que é a diferença do curso mentoria? O curso, você vai aprender tudo e vai fazer sozinho. Na mentoria, a gente vai conversar sobre tudo e você vai sair com o seu plano estratégico montado. Até com a identidade visual das artes, para você criar, estratégia de foto e tudo. Então, na mentoria, a gente monta o plano de marketing, o plano de comunicação, entende a parte de identidade visual e entende a parte de anúncio para o seu negócio. Porque no curso eu falo do anúncio, como usar a ferramenta. E aí você tem que aplicar no seu negócio. E aí na mentoria a gente já faz para o seu negócio. Né? E aí são esses 4 encontros. E a gente tem, desde o primeiro encontro, começa um grupo do WhatsApp exclusivo para você tirar dúvidas, quantas vezes você quiser, etc. E aí a gente tem 4 encontros e 3 meses de grupo de WhatsApp. Então é o primeiro mês durante os encontros e mais 2. Por quê? Porque eu sinto que muitas vezes a pessoa entende tudo. Isso é muito normal em fase de aprendizado, né? A gente entende tudo. Aí na hora que a gente vai aplicar, trava. Aí trava tudo, né? Parece que desaparece. Então eu coloquei essa questão do grupo do WhatsApp exatamente por isso. Que aí eu consigo dar um suporte maior para a pessoa, né? E então funciona muito bem. São produtos parecidos, mas diferentes, né? É. Um é a mentoria é para o seu negócio, o curso você fala geral e a pessoa que vai aplicar o negócio dela, né? A mentoria você já aplica direto no negócio da pessoa.
Está vendo Exato. aqui a Raquel Caran, né? A minha amiga também formada. Ela está falando que o curso é top, já fez o curso. A gente Ela, está ela aqui também com pergunta a pouco. Neide. Eu estou aqui com a Neide também. Ela fala assim: Isabela, Instagram orgânico. Por mais que eu tente entender as hashtags, sempre dá um castigo. Então, o castigo da hashtag é um problema. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma estratégia que funciona muito bem é evitar usar hashtag gigante, né? Então, por exemplo, like, love, lawyer. Essa hashtag vai ser gigante, não vai atrair ninguém que fala com você. E o segundo ponto é sempre conferir antes de publicar hashtag. Conferir como? Vai na pesquisa e joga a hashtag. E olha se os assuntos que aparecem estão relacionados a ela. Porque do nada a hashtag amizade, sei lá, né, não é essa, tá? Foi só um exemplo. Do nada você pode digitar a hashtag amizade e aparecer um tanto de foto de racismo. Aí quando isso começa a acontecer com uma hashtag, ela é banida. Então quem é usado é prejudicado. Então quem usa pode ser prejudicado. Então pesquisa antes. Então, por exemplo, marketing digital é uma hashtag que eu uso muito, mas é uma hashtag grande. Então, quase toda semana eu dou uma conferida para ver se ela tá ok. Agora, pensa comigo, você tem que ser estratégico na hashtag. Se o seu negócio é local, se o seu escritório não tem atendimento nacional, você não precisa de hashtag gigante. Por que que eu uso marketing digital? Porque eu posso atender pessoa de qualquer lugar. Por que que eu uso empreendedorismo feminino? Porque qualquer mulher que tem negócio pode querer ser minha aluna, meu serviço é online. Mas se o seu negócio é local, se o seu atendimento, seu escritório de advocacia não tem uma consultoria nacional, você tem que focar nas melhores hashtags locais. E esquecer essa loucura do preciso usar hashtag grande para ganhar seguidor e curtir. E Instagram orgânico funciona? Funciona. Essa nutricionista mesmo que eu falei, ela tem um Instagram totalmente orgânico. Só que existe uma 100% orgânico. Só que existe uma diferença muito grande de quem começou no Instagram há 6 anos atrás e quem começa agora. Porque o Instagram mudou. Ele mudou o algoritmo, ele mudou as estratégias e ele monetizou. Então, quem paga aparece mais. Isso é um fato. E isso você acha errado nem um pouco. Ele é uma empresa. E eu sou bem desse pensamento. Se você é uma empresa, tem o objetivo de ter lucro. Então, se eu sou dono do meu escritório e eu quero ter lucro com o meu negócio, eu invisto. Eu penso assim, né? Então, eu acredito que não é que o orgânico não deixou de existir, mas é que o tráfego pago, ele otimiza os seus resultados e agiliza os seus resultados. E não é que o tráfego pago faz solução, faz mágica, porque não existe resultado sem conteúdo. Então, não adianta você falar assim, amanhã, a partir de amanhã, eu vou pôr aqui 100 mil reais de anúncio por semana. Beleza, pode pôr. Seu feed tá legal? Sua bio é boa? Sua foto é boa? Seu conteúdo é bom? Você tá no story? Porque a pessoa olhar o anúncio pago, ele faz a mesma coisa que o jornal fazia. Você ser visto. Então, e o código de ética não te proíbe de fazer anúncio patrocinado. Você não pode fazer anúncio de venda, mas você pode fazer anúncio de conteúdo, tá? Então, Conteúdo, assim, exatamente. você pode pegar e falar assim, hoje eu escrevi lá 10 passos para você pensar a gestão tributária do seu negócio. Você pode patrocinar, porque isso é conteúdo, né? Só que aí você vai patrocinar para quem? E aí, eu faço até uma casa de paisagem com essa pergunta que chegou aí. Eu não Eu posso também. perdoar. Ai, ai. Por que não comprar seguidores? Porque, gente, a gente não precisa falar com robô. A gente tem que falar com pessoas interessadas. Qual que é a grande questão? Tem um tanto de aplicativo aí, Carmélia, não sei se você já viu, que promete seguidor, mas promete seguidor real. Engajado, interessado. Isso não existe. Segundo ponto. O Instagram, ele bane contas, exclui contas quando ele descobre que compraram seguidores. Terceiro ponto, o seu conteúdo, ele é distribuído para 6% das pessoas que te seguem quando ele é bom. Quando ele é muito bom. Você falou assim, nossa, hoje eu arrasei, meu post aqui bombou. Chegou em 6% de quem te segue. E aí você pensa se esse 6% é permeado de contas falsas. Quem é meu aluno, quem faz mentoria comigo, quem me segue no Instagram, não precisa ter comprado nada meu. Sabe, eu tenho um post nos destaques, delete seguidores.
E aí eu ensino como que você vai procurar conta desativada, conta que não tem nada a ver, conta de robô e deletar. Porque número não importa, importa público-alvo. Então, você precisa olhar e falar assim, gente, se eu tivesse 5.000 seguidores a menos, que são os 5 que eu tinha, porque quando eu comecei a falar de marketing, eu já tinha 5, porque minha conta no Instagram é muito antiga. Se eu tivesse começado uma conta do zero, que não tinha ninguém, talvez eu estaria tendo uma conversão muito mais alta do que a conta que eu uso hoje. Porque eu tenho ali 5.000 pessoas não interessadas. Mas eu fiz isso errado? Não. Eu quis. Eu assumi o risco porque eu estava com preguiça de criar outro Instagram. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa falar com quem quer te ouvir. Então, seguidor comprado é um monte de robô recebendo seu conteúdo para não interagir. É um monte de robô que não vai comprar. E aí eu falo, você quer venda, conversão, cliente, ou você quer métrica de ego? Status, né? Ah, eu tenho não sei quantos mil seguidores. E daí? Quanto que isso vai pro seu bolso? Né? E eu com Nada. isso, né? Ó, outro dia uma menina me mandou direct aqui, ela falou, Isa, eu tenho 700 seguidores. Eu fiz uma campanha aqui de passagem, igual você me ensinou. Eu queria vender 10, eu vendi 33. Ela tem 700 seguidores. Aí. Então você pensa, né? Então se você falar assim, nossa, eu tenho 700 seguidores, tem 33 pessoas ligando no meu escritório de advocacia por semana, você não dá nem conta de atender. Então, a gente tem que parar. Eu não sei o que acontece, Carmelo, que o povo entra no Instagram, eu brinco que é isso mesmo, fica megalomaníaco. Ele só quer 10 milhões, ele só quer 100 mil curtidas, ele só quer 800 visualizações nos stories. Quando não tinha isso daqui, ele falava pro bairro. Apenas. Então, assim, O bairro ainda é muito. Eu falava só na família. Só na família. E olha lá. E olha lá. E isso que você falou da família, eu vou aproveitar para dar mais uma dica de posicionamento. Quando a gente se posiciona e quando a gente pensa em advogado, profissional liberal, você é marca. Ou melhor, todo mundo é marca, mesmo quem tem uma empresa que o nome é escritório dele. Mas só que é o seguinte, você é marca. Então você é marca em todos os lugares. Então, e por que eu estou falando isso? Porque um grande erro que a gente tem é não se identificar como marca e não se entender como marca pessoal. O CEO da Amazon, Jeff Bezos, ele fala o seguinte, que marca é tudo aquilo que falam de você quando você sai da sala. Então, como que a sua família te percebe? Sabe aquele papo do churrasco de família assim, ah, não sei, tá indo mais ou menos, sabe? Eu tô me esforçando, acabou. Não, você é marca. Você defende a sua profissão, a sua carreira em qualquer lugar. Porque se o seu tio, outro dia eu fiz uma live como advogada e ela falou isso, a Edmile, eu falei, isso eu levei pra vida. Ela falou assim, se o seu tio escuta alguém falando que precisa de um advogado trabalhista e não lembra de você primeiro, você tá fadada ao fracasso. Então, você é marca em qualquer lugar. E esse foi um erro que eu cometi muito grande quando eu comecei a trabalhar com marketing. Como eu fazia transição de carreira e eu tinha um certo medo, eu não deixava as pessoas falarem. Então, minha mãe falava, ah, minha filha tem um blog, eu quase matava ela. Então, hoje não, eu já chego falando, eu trabalho com marketing digital, curso, mentoria e consultoria. Hoje eu acabei de fazer uma marca mesmo, marca de design, né? E eu tava falando com minha mãe antes da live, agora eu só posso vestir azul, branco, terracota e preto. Por quê? Porque são as cores da minha marca. Então eu sou marca em todos os lugares. Então assim, quem me segue sabe que eu tomo café todo dia. Cada dia era uma caneca, acabou. Agora todos os dias ela é azul. Porque isso tudo embute na cabeça da pessoa. Então, você é marca. Então, como você está comunicando seu negócio na padaria, com o porteiro, no táxi, no Uber? Isso é posicionamento, né? Bacana. Nossa, Isabela, muito legal, viu? Muito bacana mesmo. Agora a gente já está aqui com o horário meio apertadinho. Queria te agradecer aí imensamente. Nossa, assim, gostei muito, muito, muito mesmo da nossa live. Depois eu vou entrar em contato para a gente ver uma mentoria, porque eu quero sim muita informação que eu não sei, que eu desconheço, que é nova, né? Eu já, igual eu te falei, já conversei com muitas pessoas dessa área, mas o que você passou hoje para a gente tem muita coisa nova que outros profissionais não passaram para a gente. E te agradecer muito aí. Eu acho que as pessoas ficaram bem felizes, bem satisfeitas. Eu vi aqui muita gente comentando. Eu gostei até aqui desse RB Caldeira. Meu pai, que live. Disse que eu não cheguei atrasado. Pois é, chegou atrasado, mas vai ficar salva a live.
Não acredita nele não, que ele é meu aluno. Meus alunos são tudo puxa-saco. Eu falo que eu tô pagando todo mundo escondido. Então, se é aluno, já sabe, de cor e sorteado. Eu E espero. muitíssimo obrigada, tá? Eu que Parabéns agradeço. aí pro seu trabalho. Continua sendo essa profissional aí maravilhosa, excelente, tá bom? E a live vai ficar salva aqui no Instagram da casa. Quem quiser assistir vai estar disponível. A gente também vai colocar no nosso canal do YouTube, tá? Obrigada, adorei, foi um prazer. E pode me chamar sempre, eu tô às ordens. Adoro. Repete só pra gente, Isabela, por favor, o programinha que a gente faz pago, que você falou que é 12 e poucos reais, que programa ali os Ele posts. chama M-Labs. Eu digitei aqui, ó. MLab. É o Tá. seguinte, ele tem por R$ 5 por mês, se você quiser, sem relatório. E R$ 12,90, se eu não me engano, R$ 14,90 por mês com relatório. Só que assim, sabe aquela coisa de deixa eu calcular o meu engajamento? Deixa eu ver se o meu engajamento tá bom? Você nunca mais vai pensar com o tal do relatório. O relatório é perfeito. Então, por isso que eu penso, sim, que os R$ 14,90 valem a pena. Porém, você não vai contratar os R$ 14,90 no primeiro mês, não. Olha se você adequa lá com a ferramenta e tal. Ah, eu vou pôr o outro que é de graça, que é do próprio Facebook. Eu não gosto Tá, dele, não sei por quê, mas eu tenho aluna que prefere ele. Então, vale tentar. tá. Estúdio Criativo, tá? É só jogar no Google Estúdio Criativo de Facebook que ele aparece. Maravilha. Isabela, um forte abraço, então. Uma ótima semana aí para todo mundo, né? Segundona. E até Para breve. você também. Até breve. Obrigada, gente. Adorei. Tchau, tchau.